Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bem? Boa noite a todos, iniciando a semana com muita informação no ar, uma semana que promete ser quente em São Januário por conta da necessidade que o time tem de vencer para espantar essa fase negra, consequentemente pelos dois jogos importantes, o CSA pela Copa do Brasil e o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Um resultado pode interferir no outro, já que as fichas estão todas apostadas nesse confronto de quinta diante do time alagoano. Apesar dos pesares, a confiança existe na classificação. Classificação essa que traria um combustível extra para pegar o Galo no domingo e tentar dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro, onde o time vem perigando a cada rodada aí de ir para o Z4. E uma confiança também para que o trabalho do Fernando Diniz seja tocado com menos pressão. E em meio a isso, segue o silêncio por reforços. Até agora, apenas Thiago Mendes e nada mais. O que está faltando para a chegada de mais peças? Hoje, por exemplo, trouxe uma exclusiva sobre a situação do colombiano Andrés Gomes, que o Vasco tem tratativas. E eu vou dar mais detalhes aqui para você. Portanto, fique comigo até o final, deixe o like aí embaixo, compartilhe o vídeo em seus grupos de Zap e me ajude a fortalecer esse trabalho jornalístico. Bom, meus amigos, vamos então começar aí falando de Vasco e desse momento conturbado em que vive o clube de São Januário, tanto fora como dentro das quatro linhas. O momento é difícil, pede união, mas a torcida vascaína não aguenta mais. Jogo após jogo, humilhações, vergonhas e ficar secando o adversário para não ver o seu time de coração entrando em zona de rebaixamento novamente. E é o que vai ou está acontecendo hoje, nesse jogo contra o do Santos com o Juventude, né? O secador tá ligado para que o time do Neymar não pontue. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo nesse momento. O Santos estava vencendo o jogo, mas um empatezinho já bota o Vasco aí na zona de rebaixamento. Fora de campo, a diretoria enfrenta uma recuperação judicial na SAF, com o objetivo de equacionar as dívidas e evitar mais penhoras. Isso, claro, interfere dentro de campo, porque os poucos recursos disponíveis acabam afunilando e não sendo suficientes para reforçar a equipe, já que o mercado hoje exige cifras milionárias. Fora a imagem do clube que ficou arranhada por conta do não pagamento a empresários ou a outras equipes nas janelas passadas, inclusive com a 777. E é nesse contexto que o Vasco e Fernando Diniz tenta salvar a temporada. Já foi eliminado da Sul-Americana e hoje as atenções estão direcionadas para a Copa do Brasil e para o Brasileirão. O compromisso de quinta diante do CSA é uma verdadeira final para o Vasco. Passar de fase, além de significar estar mais próximo da disputa por títulos, renderia ao clube uma boa grana, né? E viria num bom momento, numa boa hora para saldar aí os compromissos. Uma eliminação diante do cenário que o time vive hoje seria uma verdadeira panela de pressão São Januário. Um tiro no pé para o que está por vir no Brasileirão, onde o time não consegue vencer desde que retornou o futebol em julho. E o resultado disso começa a cair nas costas do técnico Fernando Diniz, que nos últimos dias foi alvo de especulações sobre uma pressão em seu trabalho. Bom, o que eu posso dizer sobre isso é que o Fernando Diniz tem o respaldo da diretoria na figura do Pedrinho, né, que sempre foi um entusiasta aí do seu trabalho, tanto que quando o Carille foi demitido, o Vasco só manteve contatos com o Fernando Diniz, não dialogou com mais nenhum outro técnico, porque o Pedrinho tinha concepção de que ele era o melhor nome no momento, que poderia encarar esse momento que o clube vive. Tanto que mesmo com uma conversa inicial difícil, o Vasco manteve paciência, subiu o sarrafo, né? Esticou a corda mais um pouco e conseguiu, com a vontade do próprio treinador, de trazê-lo para o clube. Acontece que futebol, meus amigos, é resultado e quando os resultados não vêm, é normal a culpa sempre recair sobre o treinador. Mas dificilmente o Vasco demitiria o Diniz caso os próximos resultados não sejam satisfatórios, a menos, claro, que parta do próprio treinador, né, ou ele teme aí de entregar o cargo. A confiança no trabalho do técnico existe, a diretoria aposta, né, acredita no que vem sendo produzido dia a dia, e há esse entendimento de que a bola precisa entrar para o time voltar a vencer, e com isso engatar uma nova confiança. Alguns jogadores também não estão entregando muito, é verdade, isso pesa também nesse processo de recuperação. As falhas individuais também têm tido aí um peso preponderante. O Vasco muitas vezes constrói, não faz, e aí lá atrás um jogador acaba entregando o ouro ao bandido e com isso dando a vitória ao adversário, como aconteceu no último jogo contra o Mirassol. A semana começou com muito diálogo do Fernando Diniz no CT Moacir Barbosa, tentando blindar os seus jogadores,
recuperá-los para transmitir força para o que está por vir pela frente. Duelo contra o CSA, como eu falei ontem, é um divisor de águas. Divisor esse que o departamento de futebol espera que sirva para a equipe voltar a competir à altura com os demais times e trazer o torcedor de volta para perto. Lembrando que para essa partida de quinta o Vasco não terá o João Victor, expulso no último jogo, porém conta com os retornos do Léo Jardim e do Paulo Henrique, que não atuaram pelo Brasileirão. São dois reforços, dois jogadores muito úteis ao time e que vem fazendo a diferença. No último jogo, o Jardim não tomaria aquele gol, por exemplo, que o Fusato aceitou. Então são elementos importantes para a equipe ir mais forte diante do CSA. A ver a situação do zagueiro, que será escolhido para estar aí ao lado talvez do Lucas Freitas, mas como o garoto Luiz Gustavo está servindo a seleção sub-20, Maurício Lemos, que falhou feio no último jogo, tem tudo para ser mantido, a menos que o Fernando Diniz volte com aquela ideia de improvisar volante no setor. Nesse caso, o Hugo Moura iria para a zaga colocando outro atleta em seu lugar no meio-campo. Enfim, tudo ainda são suposições e que vão ser ensaiadas e avaliadas pelo Fernando Diniz. Mas e os tais reforços prometidos, Marcos? Quando chegam? Aonde estão? Essas são as perguntas que o torcedor tem feito todo santo dia. Essa janela do Vasco, de agora, a situação está mais silenciosa, os movimentos estão sendo menos intensos, porque o Vasco está focando, melhor dizendo, no tiro certo, para não gastar ou se endividar com qualquer peça, como dar uma resposta aí ao seu torcedor. Zagueiro e atacante são os dois alvos que o clube busca fechar nesta janela. E hoje eu trouxe uma atualização importante em minhas redes sociais, em primeira mão, sobre um jogador que o Vasco está negociando, porém ainda não fechou, que é o atacante Andrés Gomes, do Rennes da França. Lembrando que o Rennes aceita emprestar o jogador, quer se desfazer do colombiano, tanto que dificilmente ele irá a campo no próximo dia 15, quando reinicia aí o campeonato francês, e até lá a diretoria do clube francês espera resolver o futuro do atleta. Ademar estava na Europa, retornou ao Brasil e nenhum fato novo veio à tona sobre a chegada desse atleta. Em jornalismo a gente tem que saber fuçar, saber instigar, insistir, tentar checar com as fontes. E hoje pela manhã eu tive a chance de receber uma resposta do diretor esportivo do clube francês, o Loic Desiré. Ele é o dirigente, o cara que toca as negociações por lá, tanto de chegadas como de saídas. E eu coloquei contra a parede. Minha pergunta foi saber se já tinha acontecido algum avanço nessa possibilidade da ida do Andrés Gomes para o Vasco da Gama, já que aqui no Brasil muito se comentava isso. E a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, não, no momento não. Nós discutimos também com o Ceará, fecha aspas. Portanto, a palavra oficial do clube francês é essa. Tem o Ceará no meio. Se é leilão, se é blefe, se é verdade ou mentira, a gente só vai saber, meus amigos, daqui a alguns dias, porque pelo andar da carruagem, creio que nessa semana a gente já vai ter aí uma definição sobre esse assunto. Lembrando que as últimas notícias lá do Ceará davam conta de que o clube buscava 2 pontas no mercado, um centroavante e um volante. Um ponta parece que deve ser o Paulo Baia do Fluminense, que o clube enviou uma proposta. O outro era um equatoriano, que deu boi na linha. Possivelmente com isso, capaz do clube cearense estar mesmo de olho neste colombiano Andrés Gomes. Mas futebol tudo pode acontecer, meus amigos. O que eu pude apurar sobre o colombiano que o Vasco está interessado é isso, com a palavra oficial do clube francês. Óbvio que o Vasco não vai se pronunciar nesse momento. Lembrando que eu não estou dizendo com isso que o jogador não vem mais. São coisas diferentes. Há negociações em curso, o Vasco quer o jogador e tem conversas com o Rennes, assim como o Ceará, pelo que se fala, pelo que o próprio dirigente francês comentou, começou a discutir essa possibilidade de um negócio entre os clubes. Então, só nos resta aguardar, meus amigos. E você, acha que o Andrés Gomes será reforço do Vasco? E o Fernando Diniz concorda com a diretoria que ele é o menor dos culpados e que não tem que sair mesmo com a sequência negativa? Então bora comentar no vídeo e interagir. Bom, meus amigos, eu vou indo, agradeço demais pela sua audiência. Vamos para cima, aquele abraço.